Olá, eu sou o Renan e agora a gente vai estar iniciando a apresentação do resumo do quinto capítulo do livro Rede de Computadores, do autor Alexandre Fernandes. Então, o capítulo ele inicia com uma introdução sobre o que é cabeamento. O cabeamento trata-se de uma rede de cabos responsável pelo transporte dos diversos tipos de serviços dentro de uma empresa, como por exemplo dados, voz e sistemas multimídia, além também de fazer a interconexão entre os outros dispositivos, como computadores, switches, etc. A importância de um cabeamento estruturado está diretamente ligada também à redução de problemas, pois um mau gerenciamento pode resultar em problemas físicos relacionados aos cabos. Então, a primeira etapa para a criação do planejamento de um cabeamento estruturado é a etapa de planejamento. Nessa etapa, a gente define o ciclo de vida do cabeamento, que geralmente varia de 15 a 20 anos, como será realizado o cabeamento e se ele vai suportar as aplicações necessárias, garantindo assim a latência e a banda para voz, dados e sistemas multimídias. E tudo isso seguindo normas previamente definidas, pois caso seja necessário realizar mudanças, não seja preciso refazer todo o cabeamento já feito. Agora a gente vai falar sobre alguns fatores importantes da etapa de planejamento. O primeiro deles é a garantia. Garantia nada mais é do que a exigência de que um instalador certificado seja contratado e que os cabos sejam devidamente testados para garantir que eles vão aguentar o ciclo de vida definido. A manutenção, que é a manutenção do cabeamento estruturado, que deve ser realizada diariamente por um profissional que seja qualificado, e qualquer processo de remanejamento seja documentado para assim evitar problemas no futuro. Novas tecnologias nada mais é do que avaliar a possibilidade do uso de novas tecnologias, como o Power over Internet, que é um cabo que ele permite o envio de energia juntamente com o envio de dados. O tipo de cabo, que vai definir qual é o melhor cabo que possa ser usado naquela aplicação, já que existem diversos tipos de cabo, como o Cat5, Cat5e, Cat6, entre vários outros. E o ambiente, que é o ambiente em que vai ser realizado o cabeamento estruturado. Nele a gente deve considerar os aspectos como a presença de cabos elétricos, tubulações, entre diversos outros fatores. Rede sem fios caso seja utilizado rede sem fios no cabeamento, é importante definir onde os pontos de acesso serão instalados. O próximo tópico é segurança. Os cabos de rede comum, eles quando em caso de incêndio, eles geram uma fumaça tóxica que pode acabar matando as pessoas. E para evitar que isso ocorra, existem os cabos plenos, que são cabos que eles não geram fumos tóxicos caso sejam queimados. Usuários, que nada mais são do que as pessoas que vão utilizar a rede, e é importante saber onde cada usuário vai trabalhar para a gente assim fazer o cabeamento de forma que eles tenham acesso à rede, ao Wi-Fi em sua totalidade. A passagem dos cabos, que nada mais é por onde os cabos vão passar, as canaletas, os shafts, as caixas de passagem. Por fim, a gente tem a redundância de cabeamento, que a redundância nada mais é do que um caminho alternativo para a rede. A gente implementa ele por meio de roteadores e switch, que eles ficam em stand-by, e esses aparelhos eles entram em ação caso o caminho principal pare de funcionar devido a algum problema. E assim a gente garante menos tempo de inatividade e continuidade dos serviços. E por fim o custo, que é o valor que vai ser disponibilizado para a criação do cabeamento, levando em consideração os materiais, os cabos, a topologia, se vai haver redundância ou não, entre diversos outros fatores. E vai sempre lembrar que um bom custo inicial reduzirá o acontecimento de problemas e, consequentemente, os custos com manutenção a longo prazo. Agora a gente tem os principais componentes de um cabeamento estruturado, que são eles o cabeamento horizontal, o cabeamento vertical, também conhecido como backbone, a sala de equipamentos, a área de trabalho e as caixas de passagem.
Vamos lá. O cabeamento horizontal ele é responsável por fazer a conexão entre a área de trabalho e a sala de equipamentos. A gente define nesse cabeamento as tomadas, os cabos, os conectores que serão utilizados. E vai citar que para a criação desse cabeamento existem alguns pré-requisitos, como a sala de equipamentos estar no mesmo andar que a área de trabalho, a instalação de rede ser feita na topologia estrela, entre diversos outros. Agora o cabeamento vertical. Esses são os fios que vão passar de andar em andar através de um terreno ou de um armário de telecomunicações. Ou seja, eles são o oposto do cabeamento vertical, que faz a conexão no próprio andar. É comum no cabeamento vertical o uso de fibra ótica em um edifício que os cabos deverão possa chegar a 100 metros definidos pela norma de cabeamento estruturado. A área de trabalho é o espaço físico onde o usuário vai trabalhar com as máquinas e os equipamentos de comunicação, constituído por computadores, telefones, os cabos, e diversos outros equipamentos. A recomendação da norma EIA-TIA 568B é que se instale 2 pontos de rede a cada 10 metros de espaço físico. A sala de equipamento é o local onde vai ficar os roteadores, os switches, os servidores e os demais dispositivos da rede. É nesse local onde estão conectados os racks principais e os elementos de interconexão, o CrossNet. O CrossNet ele é formado por um painel de conexões que permite interconectar diversos dispositivos da rede aos pontos do usuário. O objetivo do CrossNet é que o remanejamento dos pontos ocorra de uma maneira mais simples. Por fim, a gente tem os testes em cabeamento estruturado. Após a instalação do cabeamento, a gente deve realizar testes para ver se eles estão funcionando de maneira correta, se foram instalados, se foram crimpados, tudo de acordo com as normas. O tipo de teste que a gente realiza depende do tipo de cabeamento que a gente está realizando. Os testes em cabos de cobre, nós temos dois tipos de teste. O teste de conexão, que basicamente verificam se os cabos estão gerando conexão e se a distância de 90 metros do cabeamento horizontal foi respeitada. Para realizá-lo, basta a gente colocar um dispositivo que emite sinais para que o instrumento de teste possa realizar a medição. E o teste de canal, que é realizado com o cabeamento já conectado à rede. Ele é um teste mais amplo, pois ele vai além do cabeamento horizontal, checando todas as outras etapas. E devem ser testados também os path cords, que a tomada de conexão e se a distância não ultrapassou a norma. Agora, por fim, a gente tem os testes em cabos de fibra ótica. Os testes em cabos de fibra ótica eles são mais simples de se realizar, pois basta a gente inserir um sinal luminoso e analisar como esse sinal vai percorrer o cabo até chegar no seu destino. Nesse caso, a atenuação vai ser a diferença da potência do sinal luminoso. Geralmente essa atenuação é gerada por instalações inadequadas, por não seguir as normas previamente definidas. E esses testes eles são realizados por uns equipamentos específicos, que são chamados de OTDR. E por fim, para finalizar a apresentação, a gente tem as respostas dos exercícios.